esse ano completa 10 anos do assassinato do menino Joaquim, um caso que chocou o país. O menino Joaquim, que tinha 3 anos, desapareceu na madrugada do dia 5 de novembro de 2013. Quando Natália acordou, percebeu que o filho não estava na casa, ela e Guilherme começaram a procurar pela criança. A polícia militar foi chamada e as buscas começaram pelo menino. Bom, quase uma semana depois, o corpo do menino foi encontrado boiando no Rio Pardo, perto ali da cidade de Barretos. As investigações da polícia apontaram que Guilherme Longo e Natália Ponte devem responder por homicídio doloso. E agora a justiça determinou que os julgamentos de Natália e Guilherme sejam separados, como já vinha acontecendo. Hoje, o promotor, Dr. Marco Túlio Nicolino, e o advogado de Guilherme Longo, Dr. Antônio Carlos Oliveira, comentaram essa decisão. O advogado de defesa de Guilherme Longo comentou a decisão da Justiça de manter os julgamentos do cliente dele e de Natália Ponte separados. No artigo 77, inciso 1 do Código de Processo Penal, que trata da continência. Quando várias pessoas são acusadas por um único crime, deve haver um só processo. Isso por quê? Para evitar decisões contraditórias, facilidade na obtenção da prova e economia processual. Há de notar que a despesa que um júri desta monta daria para o judiciário. E mesmo o principal, a possibilidade de decisões contraditórias. Ou seja, Natália Ponte responde por omissão em relação ao homicídio. Guilherme Longo responde, em tese, como autor do crime. O promotor Marcos Túlio Nicolino tem opinião diferente da decisão da Justiça de manter os julgamentos de Guilherme Longo e Natália Ponte separados. Nós gostaríamos, até por questão processual e de análise da prova, que eles fossem julgados juntos. Mas a juíza lá atrás já havia desmembrado o processo, por conta de requerimentos vários de ambas as defesas. E, por conta disso, os processos não estão no mesmo patamar hoje, não estão no mesmo nível para serem julgados. O do Guilherme já está pronto e o da Natália ainda não está pronto. Por isso que foi determinado que o julgamento não seja conjunto. Nós entendemos que o julgamento do Guilherme, se quiser, se a juíza quiser, se o judiciário quiser, pode ser marcado ainda para esse ano. De acordo com a promotoria, o processo de Natália está mais atrasado. Já o de Guilherme não tem mais possíveis requerimentos pela defesa, o que pode fazer o júri dele ocorrer ainda neste ano. O processo dele está pronto para ser julgado, não está pendente mais nenhum requerimento, não existe mais recurso em nenhum tribunal superior pendente de julgamento, então o plenário dele pode ser designado a qualquer momento. Em 2023, a morte do menino Joaquim completa 10 anos. Ele tinha 3 anos quando desapareceu, na madrugada do dia 5 de novembro de 2013. Eu peguei ele no colo e fui até a cozinha preparar uma mamadeira. E nessa hora foi que me veio na cabeça. Como eu disse, eu falei, se eu conseguir, se ele por acaso não estiver aqui, acho que minha vida vai melhorar. Uma insanidade, Eu falei, é isso que eu preciso. Quando Natália, a mãe, acordou, percebeu que o filho não estava em casa. Comecei a procurar ele na casa inteira, achando que ele tinha se escondido e não estava. Na manhã do dia seguinte, a polícia foi avisada e a notícia do desaparecimento se espalhou. A Record TV foi a primeira emissora a chegar no local. Nós estamos no bairro Jardim Independência, o local onde fica a casa do menino de 3 anos que está desaparecido desde as 7 horas da manhã de ontem. Neste momento, bombeiros e policiais estão bem perto daquela galeria. Eles analisam a maneira de entrar neste local. Natália Ponte e Guilherme Longo começaram a procurar pela criança. A polícia militar foi chamada e as buscas pelo menino continuaram. Quase uma semana depois, o corpo do menino foi encontrado boiando no Rio Pardo, perto de Barretos. As investigações da polícia apontaram que Guilherme Longo e Natália Ponte foram responsáveis pela morte. Natália chegou a ficar presa, mas responde em liberdade desde a época do crime. Já Guilherme, após 2 anos preso em Tremembé, conseguiu autorização judicial para responder em liberdade. Foi quando resolveu confessar com exclusividade ao jornalismo da Record TV que matou o enteado com um golpe de mata-leão. Eu já estava com ele no colo, eu já levei ele para fora e matei ele. Depois dessa gravação, Guilherme desapareceu e se tornou foragido. Primeiro se escondeu numa ilha na Grande São Paulo. Depois, com identidade falsa, conseguiu sair do país. Foi descoberto em Barcelona, na Espanha, e extraditado. E voltou a ficar preso em Tremembé. Em dezembro do ano passado, a justiça decidiu que Guilherme Longo seja julgado em Ribeirão Preto, onde o crime aconteceu.
Segundo a Justiça, a repercussão e divulgação de crimes graves na mídia são corriqueiras e não justificam a mudança do julgamento de cidade. O STJ julgou nesta manhã de hoje o habeas corpus, que a defesa propôs visando o desaforamento do processo do Guilherme Longo, e denegou a ordem de habeas corpus, mantendo o julgamento na cidade de Ribeirão Preto. A defesa ainda analisa a possibilidade de recorrer perante o Supremo Tribunal Federal, mas isso não está certo ainda, só após uma conversa com o meu constituinte, que eu irei me posicionar se vou recorrer dessa decisão do STJ ou não irei recorrer, e aí o júri poderá ser marcado a critério do Poder Judiciário. Para a acusação, Joaquim, que era diabético, foi morto com uma dose excessiva de insulina dentro de casa. Guilherme Longo teria saído de casa com o corpo do menino envolto em um lençol e seguido em direção ao fim de uma rua do bairro Jardim Independência. Com Joaquim nos braços, caminhou até a margem e jogou o corpo do menino dentro do córrego. O padrasto e a mãe respondem por homicídio triplamente qualificado. No caso deles, houve aí motivo torpe, houve recurso que impossibilitou a defesa da vítima e também meio cruel. A questão da pena, a juíza é que vai fixar. A pena para homicídio qualificado é de 12 a 30 anos, mas nós queremos uma pena que, inclusive, ultrapasse os 30 anos pela hediondez do crime. Isso vai dar o que falar. Nós procuramos o advogado de Natália, mas nós não tivemos resposta, não.